Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Ana, Eu sou a Yasmin e hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, muito polêmico. que é Prepare-se. sobre religiosidade. Religiosidade. Nossa, parabéns! Aquelas- Muito bom, muito bom. Bom, é importante a gente contextualizar, né, primeiramente o que é religiosidade, mas também não se esquecendo que a gente vai falar sobre o nosso ponto de vista, sobre as nossas experiências e principalmente dentro da nossa fé e dentro da nossa religião, como cristãs protestantes, né, ou como muitos entendem, aqueles que frequentam as igrejas evangélicas hoje, e o significado propriamente dessa palavra, né, que a gente ouve em muitas pregações, a gente vê e ouve também dentro das redes sociais, né, nos posts do Instagram. E a religiosidade em si, ela é uma prática, né? Ela é um tipo de prática excessiva, né? De uma pessoa que leva o rito, que leva a aparência como sua principal forma de demonstrar o que é o cristianismo, né? O que é ser cristão. E, de fato, exclui ali a sua essência, né? A essência do evangelho, que é aquela que é transformadora, que é de dentro para fora, né? E é justamente esse extremismo que faz com que as pessoas se afastem ou que odeiem propriamente, né? Essa religião, essa fé. E uma coisa que tanto eu quanto a Ana, porque a gente cresceu, né, na mesma igreja, inclusive, mas não só na igreja, uma coisa que a gente sempre ouviu muito falar é sobre amar o próximo como a si mesmo. Só que, de fato, será que a maioria das pessoas que se descrevem como cristãos fazem isso, sabe? Porque é fácil você amar o próximo, tratar o outro bem quando ele é parecido com você, como ele pensa como você. Mas e quando a pessoa é diferente? Quando a pessoa pensa Ah, diferente, ou até indo além, quando a pessoa ela tem um padrão de estética diferente. Que aí a uhum. gente entra em uma das experiências que eu já tive várias vezes, que é justamente esse ponto, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me expressar visualmente, né? Esteticamente falando, na verdade. Sempre tive o cabelo pintado, cabelo colorido, tenho tatuagens, piercing e tudo. E justamente para essas pessoas que levam muito ao extremo, né, a religiosidade, isso é mal visto, né? Na igreja particular que a gente cresceu, tipo assim, tinha muitas regras, né? Mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar brinco, só usa saia. E tá tudo bem quem acredita nisso, quem quer seguir isso. Só que, tipo assim, até que ponto isso é certo de você julgar quem faz diferente de você, Exato. sabe? Eu já tive vários julgamentos, assim, silenciosos que você vê nos olhares, mas também falados. E isso machuca, sabe? Porque é como se a fé ela tivesse um rótulo estético, sabe assim? Uhum. Eu já vi comentários tipo assim, nossa, mas ela acredita em Deus com esse cabelo? Hum. Ela segue Deus com esse cabelo pintado? E, enfim, e isso afasta as pessoas. Graças a Deus isso não aconteceu comigo, mas tipo assim, vocês Quanto. conseguem entender o quanto que isso é grave? Quanto que um comentário de alguém pode fazer a pessoa sentir raiva de Deus, nunca querer se aproximar por Sim, conta de pessoas. Eu sei que a gente, tipo assim, não tem que olhar para as pessoas, porque as pessoas são falhas. O que diferencia a gente do próximo é o pecado, porque todos nós somos, inclusive nós. uhum. Só que assim, gente, não entra na minha cabeça isso, sabe? De você ficar julgando em vez de você dar amor pra pessoa. Por exemplo, tá entrando numa experiência que eu vivenciei quando era criança. Muito, como eu falei, né? Muito era falado, amar o próximo, como si mesmo, tudo se pregava sobre amor. E eu lembro que um dia entrou na igreja uma mulher de calça, coisa que na nossa igreja, no caso, não poderia usar, só saia, tudo, de calça e brinco de argola. E mesmo criança, eu lembro de ter observado a cena e o tanto de olhar.
julgando aquela mulher por ela estar com uma calça e brinco. Aquilo não entrava na minha cabeça. E, tipo assim, a maioria era mulheres, inclusive. E ninguém foi falar, não seja bem-vinda. Ninguém foi perguntar o nome dela, dar um abraço nela, fazer ela se sentir acolhida. Justo no lugar que deveria ser pra isso, né? E eu lembro que mesmo criança, eu pensei, ué, mas, tipo, não era pra amar o próximo? Tipo, É. eu nunca consegui entender. Na verdade, até hoje eu não entendo o que passa na cabeça das pessoas de pré-julgar, né? Às vezes a pessoa que é diferente de você esteticamente falando, ou que pensa até diferente também, ela é muito mais próxima de Deus do que você imagina, ou até do que você mesmo, né? Não é o meu cabelo que vai, ou minhas tatuagens que vai demonstrar o quanto que eu sirvo a Deus ou não, sabe? Exato. O quanto que eu sou próxima dele ou não. E, enfim, isso é muito chato, graças a Deus que sim, isso nunca foi um empecilho pra mim me afastar de Deus. Só que a gente vê muitas pessoas que acabam se afastando É. da igreja justamente porque elas são feridas por outras pessoas, sabe? É. E o religioso, ele entende que ele é superior. Então, assim, a gente vê muito na história, na própria Bíblia, né? E na história de Cristo, de Jesus, em que os religiosos, eles se achavam os melhores, eles tinham o maior entendimento da palavra, eles que estudavam desde muito novos, enfim, eles que poderiam ensinar, e daí, de repente, aparece uma pessoa humilde, que não julga, que estende a mão e que entra em lugares em que ninguém gostaria de entrar. Então, é exatamente esse ponto que se passa e que eu acho que, de certa forma, ecoa, né? Dentro das igrejas, que a minha igreja vai levar para o céu e a sua não. Se você não usa véu, sei lá, se você não usa saia. Então, entra num sentido de disputa, sabe? E a gente exclui aqui o verdadeiro evangelho, o que deveria ser pregado nas igrejas, gente. E assim, de uma forma muito respeitosa, porque eu tenho muito respeito por quem segue essas práticas, enfim, essas regras, mas as pessoas elas chegam a um extremo que elas se tornam cegas. Porque aí entra a cegueira, sabe? Elas não dão espaço para para entender o que elas estão ecoando, porque muitas vezes isso é falado dentro das igrejas, isso é falado dentro dos lares, né? Então a pessoa ela se torna aquela que vai repetir. Ela só vai repetir que aquilo é pecado, mas ela não entende. Ela não busca entender se aquilo realmente é pecado, sabe? Esse é o nosso problema, assim, eu falo, esse é o problema, um dos maiores problemas desse meio, é justamente a gente não buscar entender o que é de fato errado e o que de fato não é. A gente não vê na Bíblia, talvez em Heresias 4,16, que pintar o cabelo de vermelho é pecado, sabe? Então, a gente tem que ser temperado. O cristão, ele precisa ser temperado, porque é a mesma coisa quando você vai fazer uma comida, um arroz, se você coloca sal em excesso, você não vai querer comer, aquilo vai estar extremamente incomível, eu ia falar. Salgado. Aquilo vai estar extremamente impróprio para você comer, né? E o oposto também é verdade. Então a gente tem que ter a medida certa, a gente tem que saber dosar e a gente tem que saber a forma de abordar as pessoas, a gente tem que saber a forma de apresentar Jesus para as pessoas, né? Porque muito se vê e muito se fala sobre apresentar Jesus, mas pouco se ensina em como fazer isso, sabe? Porque julgar é uma forma de você fazer com que a pessoa odeie Jesus. De verdade. Porque as pessoas elas não vão separar. Elas não vão separar aquilo, Jesus de você, entendeu? Se você é o tipo de pessoa que faz isso, entende? E vale também, né, frisar que, tipo, Jesus, ele foi morto justamente por pessoas religiosas, extremistas, sabe? E como a Ana estava falando, é muito importante também como isso é passado dentro de casa. Tem pessoas que nem ela comentou, que eu concordo, que não vai atrás para entender, para estudar,
que lê, né, pega um versículo isolado da Bíblia sem ler o contexto. Ah, isso aqui é pecado. É, Mas aí tem muito pecado que era no Velho Testamento, que era naquela época, a gente já tá numa nova era, tem pecados que foram rasgados, enfim, anulados no Novo exato. Testamento, Pela só que as graça. pessoas levam aquilo a ferro e É. fogo. E muita coisa não faz sentido pra gente, a gente não concorda. Por exemplo, o que que tem a ver uma mulher não poder raspar a perna? Sabe? É verdade. A gente quer deixar bem claro, a gente não tá julgando quem faz, mas assim, é justamente isso, pra gente não faz sentido. Só que a Uhum. gente não vai julgar, nossa, mas você não rapa a perna? Meu, se você não quer fazer, não faça. Só que o que o outro fazer diferente de você, tenha respeito também, Uhum. sabe? E outra, a pessoa pinta o cabelo, tem tatuagem, seja o que for, é diferente de você, o que que muda na sua vida? Você vai Uhum. ficar mais rico, mais pobre, mais alguma coisa, menos alguma coisa? Não vai. A única coisa que você vai ficar é desnecessário. Desnecessário e vai acabar afastando essa pessoa. Exatamente. Porque é aquilo, a gente aproxima as pessoas de Deus através das nossas vidas, vamos falar assim, pelas nossas vivências, pelo que a gente fala, pelo que a gente é. E não apontando, ai, se você não fazer isso, você vai pro inferno. E com essa ênfase, né? Você vai É, pro inferno. é bem assim que as pessoas falam. É, Você vai pro inferno, porque isso é coisa do diabo. Será que isso é coisa do diabo? Sabe? realmente. Tudo é coisa do diabo. Nem Enfim, sempre. e, e isso carece muito, essa falta das pessoas ir atrás, de como elas interpretam as coisas também. Uhum. E vamos supor, levou isso para dentro de casa. Uma criança não vai entender como a gente, não vai ter a mesma curiosidade. Inclusive, eu já passei uma situação, uma outra experiência, que uma criança falou para mim, viu minha tatuagem e falou assim: Ah, você vai pro inferno. Aí eu falei assim: Por quê? Aí ele falou: Porque você tem tatuagem. Aí eu falei assim: Quem te falou isso? Quem te falou isso? Foi Deus? Mas assim, eu entendo. Eu fui grossa com a criança, desculpa. Mas não tem como você não se ferir com uma fala dessa, sabe? Porque volta naquilo. Uhum. Ainda mais eu que sempre ouvi algo nesse sentido, né? Que o meu padrão estético define que eu vou pro inferno, define que eu não sirvo a Deus, que eu não acredito, que eu não o amo. E, tipo assim, se uma criança falou isso, eu entendo que ela não entende ainda, mas, assim, ela veio isso dentro de casa. Se ela falou, porque os pais Uhum. ensinam, porque os pais às vezes podem falar: Ó, se você fazer isso, é pecado. É. Tudo é pecado. E aí você acha que você vai aproximar alguém dessa forma? Gente, não aproxima. Você aproxima a pessoa acolhendo, dando exemplo. E Uhum. outra, a gente não tem o papel de convencer ninguém que Deus é bom. Nem Jesus fez isso, gente. Não. A gente, o nosso papel, que eu vejo e que a Ana, né, também, que a gente já conversou sobre isso, é que o nosso papel como cristãos a forma assim de espalhar o evangelho é demonstrar o que Cristo é para nós, o que a gente sente quando fala Uhum. dele, o que ele fez na nossa vida. E a partir disso, sabe, a gente só planta uma semente. E vamos, tipo assim, esperar que ele tenha uma terra fértil para que aquela semente brote. Só Exato. que a única pessoa que pode de fato convencer, tipo, nossa, Deus é bom, eu quero, né? É o Espírito Santo. Então É. não adianta você apontar o dedo pra alguém, seja na sua casa, que a gente vê muito isso, ou fora, tipo assim, você tem que ir pra igreja, porque se você não for, você vai pro inferno. Você não vai ser Se salvo. afasta, né? Você é salvo, você é salvo, você Você afasta. afasta. É, exatamente. E eu mencionei que. Eu acho que em algum ponto eu mencionei sobre questionar, né? Eu Uhum, acho que são dois pontos, na verdade. É questionar, sempre questionar e saber interpretar certas coisas, né? Que uhum, como eu falei, como a Yasmin falou, na verdade, tem pessoas que não conseguem interpretar muito bem o que está escrito no próprio livro sagrado, né? Então, assim, como que eu vou, talvez, interiorizar tudo aquilo que está sendo falado e talvez aplicar isso na minha vida, sabe? Ou corrigir muitas coisas. Então, assim, sempre optem por uma linguagem mais fácil. Se você tem dificuldade de entender a Bíblia, nesse caso, opte por uma língua atual, enfim. Porque assim, pessoal, é importante conhecer. uhum. E por si mesmo, né, também. Conhecer, sabe? Porque assim,
Porque muitas vezes, quando a gente não questiona ou não conhece, a gente só reproduz, só ecoa, né, aquilo que nos é falado. E a gente toma isso como verdade, sabe? E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me fez chegar onde eu cheguei hoje, contextualizando. Eu cresci num lar muito religioso, né? Graças a Deus isso mudou muito. Os meus pais não são mais os mesmos, né? Mas eu já ouvi coisas que me feriu muito. Acho que uma delas foi sobre cortar o cabelo, né? Eu lembro que eu queria muito cortar meu cabelo e eu cheguei pra minha mãe e comentei isso com ela. E ela, na época muito religiosa, me falou que isso era um pecado e que eu poderia ir pro inferno por isso, né? E eu lembro que foi uma discussão assim, que durou um bom tempo. E eu comecei a sentir raiva, sabe? Eu passei a sentir raiva dos crentes, né? Como muitos dizem. Tomando como partido da minha experiência, né? Dentro da minha casa. Olha isso. E eu questionava minha mãe, falava, mas por quê? Me mostra onde isso é errado, sabe? E muitas vezes isso não acontecia, sabe? Ela não tinha argumento nesse sentido. Então, ficava por isso mesmo, e eu sempre falava pra minha mãe que eu nunca iria pisar dentro de uma igreja. E olha onde eu tô hoje, né? Mas que engraçado. E realmente, a gente mencionou algumas vezes aqui, a Yasmin, principalmente, que a gente perde muita gente que poderia ter conhecido Jesus de verdade, sabe? Que poderiam ter suas vidas transformadas por ele. Mas por uma palavra, por um julgamento, isso vai tudo por água abaixo. E a pessoa ela não tem nem a oportunidade, porque ela não vai, como eu falei, ela não vai saber excluir Jesus dentro desse julgamento, né? Ela sempre vai atrelar Jesus, que o problema é Jesus, ou que o fã-clube é o que estraga. Só que, gente, é justamente nós cristãos, que temos que propagar, que temos que ser imitadores de Cristo de verdade, sabe? E realmente a gente tem exemplos práticos na palavra. O que a gente precisa fazer? Cristo julgou aquela mulher que era prostituta? Não. Então, por que a gente julga? Sabe? Então, é falta de ler, gente, é falta de conhecer, é falta de questionar os seus próprios pensamentos, suas próprias verdades, sabe? Que você acha que é verdade. Então, pratiquem. Eu acho que é importante a gente praticar e nós também, a gente tem que sempre revisitar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente fala muitas vezes, né? É sempre importante ter esse cuidado. A gente tem tanto que melhorar quanto vocês. Exato, no fim das contas é isso. Inclusive, sobre a parte que a Ana falou, né? Sobre não julgar, tem 2 versículos na Bíblia, caso alguém queira ver depois, que tá em Mateus 7:1, que fala: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgam, vocês serão julgados. Por Deus, tá? Não pelas pessoas, para deixar bem claro, porque tem gente que não entende nem isso. E tem outra passagem em Mateus 7:3 que fala: Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não percebe a trave que está no seu próprio olho. Então, assim, quem é você na fila do pão? É tipo isso. É verdade. É tipo isso. Quem é você na fila do pão? Mas enfim. E voltando, né? Não lembro se eu tinha comentado, mas na experiência que eu citei daquela mulher que entrou na nossa igreja, na época. E se aquela fosse, tipo assim, a única chance que aquela mulher deu pra se aproximar de Deus, sabe? E, enfim, porque muito se fala sobre ganhar almas, mas e as almas que a gente acaba perdendo por falta de amor, enfim. E às vezes a pessoa não vai ter a mesma mentalidade, por exemplo, que eu, que sempre recebeu algum tipo de julgamento, mas nunca depositou essa culpa em Deus e nunca se afastou dele. Poderia ter, sim, me afastado de igrejas, mas o meu íntimo sempre estava ali. Eu nunca deixei de crer nele, eu nunca deixei de amá-lo, de acreditar.
Mas e se a pessoa não tiver essa mentalidade? E se a pessoa, na verdade, nem conhecer? E aí, Uhum. aquela oportunidade que ela chegou, sabe? E óbvio, não generalizando também, porque assim como nós, existe muitas pessoas que têm a mesma fé que fazem a diferença, sabe? Uhum. Por exemplo, tem a igreja que eu frequentava e que a Ana frequenta, né, até hoje, que eu falo pra vocês, foi a única igreja de toda a minha vida. Olha que tanto eu quanto a Ana juntas, inclusive, fomos conhecer várias igrejas, enfim. É. E tá tudo bem, tem igrejas que funcionam diferente, vai do que cada um sentir parte, né? Uhum. Mas foi a única igreja que, de fato, eu não senti tipo, nenhum olhar de julgamento. É uma igreja que a essência dela, você percebe que é o amor. Sabe, as Uhum. pessoas são amorosas, é aquele tipo de abraçar, de conversar, de fazer amizade, que fazem você se sentir parte. E óbvio, né, frisando aqui, a gente não tem que olhar para o outro, a gente tem que olhar a Deus. Só que quando você tem que ter a comunhão com outras pessoas, você não vai querer estar num ambiente que você não se sente parte, que você É. sente, nossa, a pessoa vai me julgar. Isso causa ansiedade, gente. Isso causa tantas coisas ruins, É. né? Então eu friso, sim, o principal é olhar a Deus, mas as pessoas, elas fazem parte disso. A gente faz comunhão com as pessoas. Somos membros do corpo, né? Uhum. A gente precisa ter a comunhão ali, querendo ou não, né? Bom, é um ponto muito importante, né? A gente de fato tem que, como cristãs, a gente tem que de fato propagar o evangelho, porque foi isso que Cristo nos pediu, né? Ele deixou o exemplo dele e ele falou que a gente faria coisas maiores, né? É, mas assim, de que forma? De que forma a gente alcança essas pessoas que não conhecem a Cristo, sabe? Você nunca vai ganhar ela sendo religioso. Porque essa questão de pecado, essa questão do que é errado ou não, eu entendo que ela vai fazer parte a partir de um outro processo, que é de transformação. Porque assim, primeiro a pessoa precisa querer conhecer a Cristo. Uhum. E ela vai ir como ela tá, gente. Porque como que eu vou mudar algo que eu nem entendo que é errado fazer, entende? Uhum. Então, a partir do momento que eu vou para Cristo, conheço a Cristo, Ele vai me moldando naquilo que precisa ser moldado. E não necessariamente Ele vai pedir para você mudar seu cabelo. Não sabemos. Mas Uhum. assim, a gente não pode, a gente não pode colocar isso como algo importante a ser falado, como algo que se você não fizer, você não tem chance, sabe? Mas pelo contrário, venha exatamente como estás, Uhum. porque a transformação vem de alguma maneira. Ou, esteticamente falando, você vai ser o mesmo, você vai continuar sendo o mesmo, você vai mudar interiormente. É muito interessante falar sobre essa questão de estética, porque uma vez eu ouvi um podcast, acho que é de um cantor, eu não vou me lembrar o nome dele agora. Ele tem um estilo mais assim, de um cara que ouve reggae e tal, inclusive as músicas dele tem mais esse estilo, né? Tem mais esse gênero. E ele contando nesse podcast que ele já tinha se convertido e ele foi fazer uma viagem pro Havaí. E, e lá, assim, a gente sabe que os havaianos são, tipo, muito good vibes, né? E daí ele sempre gostou muito dessa vibe também, de estar junto com pessoas que têm o mesmo estilo que ele. E sendo cristão, já transformado, ele trouxe Cristo para a vida das pessoas. E não necessariamente ele mudou o estilo dele. E ele ganhou aquelas pessoas para Cristo no estilo que eles tinham, né? Que é dentro do reggae. Então, assim, como é importante a gente ter pessoas diferentes para alcançar espaços diferentes, sabe? Porque, cara, por que a gente tem que excluir? Por que a gente tem que botar um cristão dentro de um nicho ali, ó? É só esses aqui que você pode alcançar, tá? Esses aqui não. Mas que bom que tem pessoas que vivem o evangelho em essência e que dentro desse meio transformam, que levam de verdade, sabe? É, Cristo, o que Cristo fez na vida deles. Faz. Sei que isso mexe num ponto Que fere, né, delicado, amiga? né? É um Fere. ponto bem delicado. Nossa, que ódio. Você sabe. A gente tem que dar uma pausa aqui, porque eu fiquei bem emotiva. Hum. E desconsiderem, porque eu tô de TPM.
Mas realmente é algo que, tipo assim, toca em feridas, né? Como eu falei, eu nunca deixei de amar a Deus por conta das pessoas. Só que, enfim, é feridas, né? E eu sinto muito. Se você que está assistindo por acaso passou por algo parecido, semelhante, sinta-se abraçado, sinta-se compreendido também. E saibam que, diferente de pessoas que te feriram, tem pessoas como a gente que, se pudesse, ia te abraçar, atravessar essa tela e te abraçar. E que pensam e agem diferente, sabe? E pra você também, que, tipo assim, pode ser que em algum momento fez isso pra alguém. A gente não tá aqui pra apontar o dedo pra você, pra te condenar. A gente tá aqui, a nossa intenção com esse assunto é justamente pra fazer as pessoas pensarem fora da caixa, sabe? Tipo, olhar e falar, nossa, isso realmente faz sentido. Eu preciso ter uma outra visão sobre isso, agir diferente. Porque há esperança. Quem é a gente pra julgar? A gente não tá aqui pra isso, a gente tá pra, tipo assim, fazer vocês pensarem fora da caixa e daqui pra frente pensar diferente. Porque, como vocês viram, causam feridas. Às vezes as pessoas não podem demonstrar ali pra vocês, só que causa feridas. Enfim. E até indo além, né, a questão de amar, ela é muito abrangente. Você pode amar uma pessoa de várias formas diferentes. Aqui a gente tá focando sobre não julgar, sobre acolher. Mas outro ponto que a gente tinha falado também ontem, né, quando a gente tava, eu e a Ana conversando, é tipo assim, o que que você faz também pro próximo, sabe? Você já deu de comer pra alguém que tava passando fome, precisando? A gente não quer focar, tipo, no sentido monetário da coisa. Mas às vezes você ajuda alguém ouvindo também, sabe? A gente inclusive, já fez voluntariado juntos, né? Juntas, né, no hospital. E muito você vê sobre isso. Você vive muito isso. Vocês carecem, né? Aham. Carecem de atenção, às vezes elas só querem conversar. E o voluntariado que a gente fez, no caso, era de palhaço de hospital. E não é só sobre fazer rir. Tinha vezes que nem era isso realmente o inquieto da coisa, mas de conversar, de prestar atenção na pessoa. Isso é uma forma de amar. E outra, por exemplo, se você já fez o bem pra alguém, quando que foi a última vez? Tipo assim, eu pelo menos penso que não é algo tipo, ai, uma vez na vida. Não, cara, a gente precisa, sabe? Eu vejo que carece muito. Tem pessoas, muitas pessoas, infelizmente, eu não tô falando dentro só da nossa religião, tô falando no modo geral, que não olham o outro, não enxergam o outro, não enxergam. E até outra questão que a gente estava comentando ontem, sobre como é importante a gente inspirar pessoas a fazer esse bem. Porque falar é fácil, né? E a gente até comentou que a gente vê posts no Instagram, né? Enfim, de muitas pessoas fazendo ações sociais na rua, e a gente sabe que tem pessoas que é mais para chamar atenção, mas são fatos isolados. Mas e as pessoas que fazem aquilo genuinamente, sabe? Cara, inspira, inspira. Tanto que eu, a Ana e mais uma amiga, Gi, a gente chegou a fazer, né, no ano passado, uma ação social na rua para orar pelas pessoas, mas foi justamente através de uma publicação que a gente viu, né, enfim, que despertou isso, tipo assim, cara, eu quero fazer isso. E eu entendo, tem pessoas que, né, que nem fala aquele ditado, né, que a mão direita fazer, a esquerda não precisa saber, enfim. E tá tudo bem, mas se você for ver também, é uma forma de inspirar, ainda mais hoje em dia. Tanto que na própria Bíblia, o que mais tem é os atos de que Jesus fez. É justamente. Compartilhados, né? Ele compartilhou. É uma forma de inspiração também. Então, se for pra ajudar, inspirem. Sabe? Eu não falo necessariamente de postar, mas, tipo assim, as pessoas na sua casa, em volta de você, vai ver o que você tá fazendo. Porque assim, a gente vê tanta notícia ruim hoje em dia, e as pessoas elas estão buscando isso cada vez mais, sabe? A todo momento a gente abre o Instagram, a gente vê uma tragédia, e o algoritmo ele tá ali, ó, tá pulsando, tá pulando na sua cara. Toda vez que você abre as redes sociais. Não, tragédia e fofoca. Exato, os dois. Coisas que o E pessoal por que que as pessoas reclamam? Por que que as pessoas elas rebatem o fato de que é errado postar coisas que você faz, que são boas?
se você ajuda alguém, se você, sei lá, questão financeira ou de uma outra forma, enfim. Porque a gente sempre vê um comentário do tipo, ah, quer se achar, quer se mostrar, Uhum. tal, sabe? Mas e a gente e o contrário, quando a gente vê algo ruim, a gente quer ficar comentando, e a É gente quer ver verdade. mais, né? Então, olha como as coisas estão invertidas, né? Vamos propagar coisas boas, vamos compartilhar o que é bom, sabe? Uhum. Porque isso alcança pessoas, como a Yasmin falou. Alcançou a nossa vida, de alguma forma, nos incentivou. Eu acho que é isso, propagar o evangelho, isso é mostrar de fato o que significa ele, o que significa seguir Jesus, ser seguidor de Cristo, né? Uhum. E como eu tinha comentado também, não é que o contrário não exista, não é que não tenha pessoa que Sempre quer só tem te a dar laranja atenção. podre, Mas, né? tipo assim, ainda tá fazendo alguma coisa, sabe assim? É, querendo E ou não. outro ponto, esqueci o outro ponto. Oh, meu Deus. Esse aí vai pro Nossa, eu vou dar ponta da língua, Tudo enfim. bem. E outro ponto, a gente consegue perceber também quando é algo genuíno, sabe? Uhum, É algo que você sente e aí se casa com o coração, que talvez o propósito dessa pessoa seja justamente algum trabalho voluntário, algum trabalho com pessoas, isso acende uma chama dentro da gente que você não consegue uhum, apagar enquanto você não é, fizer aquilo, porque foi justamente a inquietação que eu senti, fui compartilhar com as meninas, tipo assim, a gente precisa fazer alguma coisa. uhum, E o quão bom também, um ponto importante de falar, o quão bom é ter amigos que hoje não quero chorar de uhum. novo. Calma. Que Toma seu tempo, amiga. o quão bom é ter amigos que pensam da mesma forma que você, sabe? Porque assim que eu falei para as meninas sobre ambas, tipo, vamos, bora, vamos Uhum. fazer. E a gente nunca tinha feito nada do tipo. Eu Não. acho que eu tô fugindo muito do assunto, mas enfim, acho que é importante falar, porque às vezes pode ser uma forma de inspirar vocês também. É, E, cara, que experiência incrível que a gente viveu. Se vocês quiserem saber toda a história, deixa um comentário aí que a gente por faz favor. a gente faz um vídeo contando melhor todos os detalhes, mas enfim. No final das contas, eu acho que é isso que Deus realmente espera da gente. Sabe, a gente, usando de novo esse exemplo desse ato que a gente fez na rua. A gente foi sem experiência, com medo, quase desistimos na hora, de vergonha, tudo. É verdade. Só que aquilo, não esperem estar pronto, seja para fazer algo para alguém, É, ou seja também para ir na minha igreja, é verdade. sabe? Não esperem estar pronto. Como a Ana falou, venham como vocês estão, É, né? Tanto da forma de você se sentir e também das pessoas não ficar, não, porque você tem que largar isso para você poder ir. Não, vai da forma que você tiver. é verdade. Porque Deus é Ele quem vai te convencer das coisas que não é legal para sua vida. Você vai É, sentir, é uma inquietação que enquanto você não largar aquilo, você não tem paz e você vai é, fazer genuinamente porque você quer fazer. E conforme você vai se aproximando, Deus vai te moldando, Deus vai te transformando. Então não queiram ser essa pessoa que vai tentar transformar o outro. Você não vai conseguir, você vai se frustrar. E a gente entende que muito, assim, até dentro de casa, né, que a gente vê essas falas duras, assim, a gente entende que talvez é a forma da pessoa, tipo assim, eu tô cuidando, né? Eu tô fazendo isso por uhum. amor. É, Só que será que você tá fazendo da forma certa? Que é, nem a gente comentou e frisando novamente. Você vai acabar afastando, é, afastando. E não vai mostrar a real essência de Jesus, que é o amor. E o amor é o quê? Principalmente acolher. é, Da forma que a pessoa é, da forma que a pessoa. Sabe, eu acho que quando você foca só no amor, a pessoa vai ficar assim, caraca, eu quero conhecer, sabe? Eu é quero, verdade. né, entender. A Ana, inclusive, tem uma experiência. Ela, através das experiências dela, isso que nem foi ela que pediu, ela conseguiu convencer, entre aspas, um ateu a justamente ter essa curiosidade de querer conhecer sobre Jesus.
Então vocês veem quanto é importante, tipo, não foi ela que foi impor nada, né? Não sei se você vai querer comentar uma coisa. Uhum. A pessoa questionou e ela só falou como ela se sentia em relação a Deus, o que ela acreditava, de uma forma assim, totalmente sensível e, né, tranquila. Espontânea, né? Isso, e despertou, né? Foi uma semente de curiosidade na vida dessa pessoa. E hoje essa pessoa acredita. Uhum. Então, assim, é isso. Exatamente. É isso. Não apontar. É. Então, deixem sementes e sementes boas. Tem, assim, mesmo que muitas vezes a gente tem muito esse cuidado, né, de falar e de expressar a nossa fé para pessoas que não compartilham da mesma, mas ainda assim, tem pessoas que não vão acreditar, tem pessoas que não vão querer saber. E tá tudo bem, Uhum. porque é exatamente isso. Em alguém vai chegar, em alguém vai alcançar, sabe? É, Então, se você faz o contrário, é pior ainda, né? Então, Uhum. assim, a gente realmente precisa fazer porque isso faz parte da nossa religião. A gente tem que exercer isso. Porque a fé cristã, ela só chegou dentro das nossas vidas porque teve alguém que falou sobre ela. Uhum. E falou da maneira correta, sabe? Ou é bem pontual, às vezes é só uma frase, às vezes é só uma palavra que você fala, nossa, eu quero conhecer, e você vai atrás e você vai conhecer por si mesmo, mas porque teve alguém que falou. Eu dou graças a Deus, por mais que eu tenha vivido toda essa questão da religiosidade dentro do meu lar, dou graças a Deus que meus pais seguiam, né, a fé cristã, porque eles falaram de Jesus pra mim. Meus pais, eles sempre falavam, sempre liam a Bíblia conosco, oravam e sempre estavam falando do amor de Cristo, sabe? Eu cresci ouvindo isso, isso é importantíssimo. Mas assim, o que não serve, o que é errado, joga fora. Absorva só aquilo que é bom, só aquilo que é verdade. E se você tem dúvida, vai atrás É pra verdade. ver se é verdade mesmo. Uhum. E, tipo assim, né? Frisando novamente, não aponte o dedo. Porque, tipo assim, em nenhum momento você viu Jesus fazendo isso. Muito pelo contrário. Ele abraçava as pessoas que ninguém queria abraçar, que ele ajudava as pessoas para que pessoas que outras pessoas nem enxergavam. E até uma vez eu vi uma pregação da Viviane Martinello que ela comentou que ali o marido foi numa boate, né, para alcançar uma alma que Deus colocou no coração dela. E tem uma frase que ela falou que me pegou muito, que ela falou assim, e que entra nisso que a gente tá falando, porque tem igrejas, né, que tipo assim, parece que é só a igreja da pessoa que vai pro céu. As outras podem acreditar no mesmo Deus, ou até as que acreditam, né, em deuses diferentes. Enfim, vai pro inferno, tudo vai pro inferno. E ela falou o seguinte, né, que se Jesus voltasse hoje, muito provavelmente ele não ia estar dentro da igreja. Dentro da minha, da sua, seja onde for. Ele ia provavelmente, não colocando Jesus numa caixinha, mas enfim, ele iria estar justamente onde ninguém quer estar. Nos prostíbulos, nos pontos de droga. Ele iria estar alcançando justamente essas almas que eu acho que no fundo ele espera que a gente alcance enquanto a gente estiver aqui, sabe? Uhum. Enquanto a gente puder. Então, assim. E outra, né? Outro ponto. Que entra naquilo de, tipo assim, você não precisa convencer ninguém. É o próprio Espírito Santo que vai convencer. Gente, Jesus, ele não veio com uma placa de, tipo assim, me siga, senão você vai pro inferno, porque é isso aqui. É Ele verdade. não fez isso. O que ele falou? Se você quiser me Uma seguir, escolha. uma escolha. Pegue a sua cruz e siga-me. Quiser. Mas em nenhum momento ele ficou batendo nessa tecla. Não, é isso. Se não foi isso. E por que que você, como cristão, enfim, ou como outro tipo de religião, acha que você tá certo de impor que o outro vai pro inferno no que você acredita? Se nem o próprio Jesus, o próprio Deus fez isso. Tá. Uhum. Bom, e caminhando para o final, pessoal, quero dizer para aqueles que se identificaram de alguma forma com essa religiosidade, sabe? O que a gente pode dizer para você é que
há um caminho diferente, há esperança, há uma forma de você passar a enxergar a vida diferente, passar a enxergar o que é o verdadeiro evangelho a partir de agora, a partir desse vídeo, né? As coisas não estão perdidas. Na verdade, Cristo ele veio justamente para aqueles que estão perdidos. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. A única resposta é Jesus. E tem gente que tá uma vida, sabe? Uma vida dentro da igreja, mas não conhece ele Uhum. de verdade. E daí ele nos chama para conhecer todos os dias. Ele nos chama para conhecer ele de verdade. Basta vocês estarem dispostos, né? E darem o primeiro passo, né? Óbvio. Sempre falem com Deus, eu tenho certeza que Ele vai guiar vocês em questão do que vocês precisam melhorar. Peça para que Ele sonde o coração de vocês, para que Ele te dê sabedoria. E é isso. Só estejam dispostos e deem o primeiro passo. É. Porque tudo começa dentro do coração, né? Uhum. Eu quero ser melhor, eu quero ser diferente, eu quero viver. Porque realmente, como eu falei, tem muita gente dentro da igreja há muito tempo que não conhece. E, gente, que triste. Uhum. É muito triste você bater no peito e falar, eu sigo Cristo, sabe? E no fundo, quando você deita a cabeça no travesseiro, você não sente nada, sabe? Você não consegue entender de verdade quem é Ele. Você não consegue permitir que Ele te transforme, sabe? Então, assim, é realmente ter essa conversa genuína com Cristo. Eu reconheço que eu sou falha, mas eu quero ser transformada, eu quero te conhecer de verdade. Porque é a melhor coisa do mundo. Quando a gente deixa pra trás toda a religiosidade, a gente vê que Cristo é tão grande, Cristo é tão vasto, e Cristo ele alcança todos os cantos, sabe? Da terra, assim, ele alcança tudo. Só que assim, como, de que maneira a gente vai alcançar esses lugares, essas pessoas, sendo dessa forma? A gente precisa estar preparado, a gente precisa refletir. Eu tô afastando as pessoas? Questione isso. Uhum. O que as pessoas te respondem quando vocês falam de Jesus para elas? Elas têm raiva de você? Provavelmente você tá falando errado. É algo de alguma forma. Óbvio, tem as exceções aí. Mas observem isso. Porque realmente essa é uma forma de você ver onde é que você tá errando. Um ponto também que eu acabei lembrando agora, que eu acho que é importante falar também, é para as pessoas que de alguma forma se sentiram feridas por alguém, talvez tentar. Eu sei que é difícil, tá? Porque na verdade é muito difícil se assemelhar a Deus, porque Ele é perfeito. Uhum, E muitas coisas que a gente pensa ou faria, Ele jamais faria isso, porque Ele é o próprio amor. uhum. Mas pensar algo, por exemplo, o que que Jesus faria? Obviamente ele daria outra Muito. face. E é muito difícil Da fazer outra isso. face. Vixe, como é? Mas talvez tentar ver dessa forma, pensar dessa forma, o que Jesus faria. Às vezes o silêncio é a melhor resposta também, sabe? Não tô falando que Concordo. você tem que permanecer em ambientes que você não se sinta bem-vindo, que você não se sinta acolhido, mas trazer esse questionamento para justamente você não acabar se afastando da pessoa errada. Uhum. Porque eu tenho certeza que nesse caso, Jesus jamais se afastaria de você. Uhum. Então não se afaste dele também. E é isso, gente. Tenham esperança. Tanto em vocês mesmos, mas também nas pessoas que feriram, enfim. Uhum. Nem todo mundo é igual. Porque o nosso alvo é Cristo, né? E a gente é um só. A gente faz parte do corpo dele. E a gente precisa estar junto nessa. Então vamos estar junto nessa. E a gente ama Né? vocês. Olá, né? Amiga, o principal. Não, você esqueceu. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Ana Paula. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Yasmin. Eu sou a Ana Paula. Eu preciso. Tem problema. Peraí, deixa eu ver. Que droga, mano. O que isso vai acontecer agora? É a mesma coisa que aconteceu no início.
Tá de dia, tá? Só pra Exato. deixar registrado. Vamos Tá, ver que hora vamos a gente vai acabar. É verdade. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Yasmin. Tá. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Ana Paula. Eu sou a Yasmin. E quem que fala a parte? Você. É eu, é verdade. Olá, pessoal. Nossa, o chiclete gigante preto na minha boca. Já deu meia hora ali o vídeo. Sabe quando você acha que você não tem controle da cara? Eu tô assim, velho. Eu tô me sentindo uma cara de pateta. Eu não tô conseguindo controlar. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Ai, não consigo. Vamos pular a introdução. Copiar do outro vídeo.